Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num debate super acirrado que acontece dentro da comunidade evangélica aqui no Brasil. E para entender essa história, vamos analisar documentos que defendem os dois lados da questão. A pergunta central é essa aí: um pastor, um líder cristão, pode também ser maçom? Para tentar entender isso, a gente vai explorar duas respostas que são assim totalmente opostas. Uma que tenta unir a cruz e o esquadro, e outra que diz que isso é impossível. Então, vamos começar pelo argumento do sim. A gente vai examinar primeiro a perspectiva que defende que cristianismo e maçonaria não só podem coexistir, como são perfeitamente compatíveis. Ok, mas o que é a maçonaria segundo os próprios maçons? Bom, de acordo com as organizações maçônicas oficiais do Brasil, como o Grande Oriente do Rio Grande do Norte, a instituição não é uma religião. Ela se define como uma fraternidade para quem busca se aprimorar moralmente. Dizem que é filosófica porque estuda as leis da natureza e a ética, e filantrópica porque o objetivo é ajudar as pessoas sem fazer distinção de ninguém. E tem gente importante dentro da igreja que defende essa ideia. Um pastor presbiteriano chamado Valdemir de Barro e Sarmento, por exemplo, ele argumenta que a maçonaria, na verdade, até reforça as virtudes cristãs. Ele diz que isso acontece através dessas 4 lições aí. Basicamente, o maçom aprenderia a amar a Deus, a respeitar todo mundo, a controlar o ego e a ser uma pessoa íntegra. Essa visão chega num ponto bem forte, que é resumido nessa frase do pastor Valdemir. A ideia, no fim das contas, é que a organização é uma força para o bem, quase uma parceira da fé, que ajuda a tornar a convivência entre as pessoas mais pacífica e fraterna. Certo. Esse é um lado da história. Agora a gente vai virar a chave completamente e olhar para uma visão radicalmente diferente. Uma que enxerga um conflito que não tem como ser resolvido. E esse contra-argumento vem de uma publicação independente, um documento anônimo chamado Maçonaria Exposta. A denúncia aqui é séria. Existiria uma infiltração secreta de maçons nas igrejas evangélicas. Os autores dizem que a lista de nomes que eles apresentam foi montada com base em denúncias de membros e muita pesquisa. E quais são as principais críticas desse documento? Bom, eles apontam que a maçonaria seria uma forma de ocultismo, que exige juramentos secretos, alguns até de morte, e que os rituais de iniciação batem de frente com a fé cristã. E para eles, o objetivo final disso tudo seria influenciar a religião e a política por debaixo dos panos. O ponto crucial é que, na essência, maçonaria seria ocultismo e por isso seria impossível um cristão de verdade fazer parte. Agora, aqui a gente chega no coração da discussão teológica, e é bem interessante. O documento Maçonaria Exposta diz que a própria base do ritual de iniciação maçônico já entra em conflito com a fé cristã. Pensa só, para um cristão, Jesus é a luz, e quem crê nele já encontrou essa luz. No ritual maçônico, o iniciado declara que veio das trevas em busca da luz. Para os críticos, isso é como negar a própria fé. Se a pessoa já está na luz, por que participaria de um ritual dizendo que está nas trevas procurando por ela? E a coisa não para só na teoria, não. O documento Maçonaria Exposta vai além e faz acusações diretas, citando nomes de pessoas muito conhecidas no meio evangélico. Pois é, a publicação divulga uma lista com dezenas de nomes de pastores, bispos, líderes superinfluentes que, segundo eles, seriam maçons em segredo. Essa lista, que eles afirmam ter sido construída a partir de denúncias, mira em algumas das figuras mais visíveis do Brasil. O objetivo declarado é expor o que eles chamam de infiltração no sistema religioso. Um dos exemplos citados é o do pastor e político Marco Feliciano. Segundo a fonte, quando ele foi questionado sobre o assunto, teria respondido exatamente isso. Qual o problema de ser maçom? Para os autores do documento, essa frase é usada como uma espécie de admissão da ligação dele com a ordem. Outro nome de muito peso que aparece é o do pastor Silas Malafaia. A alegação é que ele também seria maçom e que, em certo momento, teria pedido para tirar o nome dele de uma lista pública para evitar polêmica. O documento vai além e acusa o pastor de usar sua influência para apoiar candidatos políticos maçons, tentando formar a opinião do público evangélico a favor deles. Então, no final das contas, a gente fica com duas narrativas completamente opostas sobre a mesma instituição. De um lado, é uma fraternidade de homens de bem. Do outro, uma sociedade secreta com objetivos ocultos. Como isso é possível? E essa tabela aqui resume perfeitamente o tamanho do conflito.
Fica muito claro como os dois lados enxergam a natureza, os rituais e os objetivos da maçonaria de formas que não se conversam, onde um lado vê algo filosófico e filantrópico, o outro vê algo oculto e secreto, o que para um são lições morais, para o outro são juramentos anticristãos. E o objetivo final? Para uns, construir homens melhores, para outros, infiltrar a religião e a política. As fontes que a gente analisou aqui não dão uma resposta definitiva. Muito pelo contrário, elas deixam no ar uma pergunta final e bem desafiadora sobre fé, segredo e a que lugar uma pessoa pertence. A questão é, quando dois sistemas de crenças tão distintos disputam a identidade de alguém, é possível que os dois estejam certos ao mesmo tempo? Essa pergunta continua ecoando, bem no centro de um dos debates mais intensos da religião brasileira hoje.